Olá, pessoal. Sejam todos super bem-vindos, super bem-vindas ao nosso podcast. Meu nome é Vinícius Roman e hoje eu vou conduzir esse papo aqui com vocês, junto com dois convidados super especiais. Para quem ainda não conhece, o PortoCast é uma iniciativa promovida pelo Porto Hub, que é o hub de inovação aberta do setor portuário. Dentro do Porto Hub, a gente tem uma série de iniciativas para promover a inovação com foco no aumento da competitividade do nosso setor, trazendo sempre tendências, oportunidades e o fomento à inovação colaborativa. Nosso foco é trabalhar com diferentes players, tanto que atuam diretamente no setor portuário, quanto também que fazem parte desse ecossistema, sejam startups, universidades, centros de pesquisas, empresas da cadeia, para de fato a gente trazer um setor portuário cada vez mais moderno, competitivo para o nosso país. Dentro dessa série de iniciativas, a gente tem um momento bem importante de dialogar assuntos que são relevantes dentro do nosso setor portuário. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre tendências, perspectivas e oportunidades que a gente pode estar desenvolvendo. Então, para o nosso encontro de hoje, a gente tem aqui a ilustre participação, Walter Pinheiro. O Walter, que é diretor de operações da Vale. Queria, primeiramente, agradecer seu tempo, a disponibilidade. Seja super bem-vindo ao nosso bate-papo, Walter. Obrigado. Boa. Para completar a mesa, a gente tem o Fernando Fialho. O Fernando tem vasta experiência aí também no setor portuário, é sócio da Modal Consult. A gente tem aqui o Walter, né? Foi presidente do nosso Porto de Itaqui, foi também diretor da ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Então a gente vai ter hoje aqui muita oportunidade para debater em alto nível, né, com essas duas grandes autoridades, né, do nosso setor. Walter, a gente vai iniciar a conversa, né? A gente está aqui presencial, o Fernando ele está remoto. Fernando, dá boas-vindas aí para a nossa turma. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Um prazer estar com vocês e poder falar sobre infraestrutura do nosso país, que é sempre um desafio muito importante e interessante. Muito obrigado pela participação. Eu posso te chamar de Fernando, Fialho, como que você prefere? Fernando, seja como for. Ótimo. Walter e Fernando, então super bem-vindos, né? A gente vai começar o nosso bate-papo aqui falando um pouquinho sobre oportunidades e tendências dentro do nosso setor. E quando a gente olha, né, o mercado globalizado, quando que a gente olha portos, né, não só no Brasil, mas portos mundo afora, a gente tem sempre bons benchmarks, a gente tem boas inspirações. Como que vocês estão enxergando aqui as principais tendências globais, né, que estão, de fato, moldando o futuro do setor portuário? Vamos debater um pouquinho disso. Vou iniciar aqui com o Walter. Na sequência, a gente chama o Fernando aqui também para ir enriquecendo o nosso bate-papo. Tá bom. Bom dia a todos. Obrigado, Vinícius, aí pelo convite de participar, né, desse PortoCast. Nós que somos, eu e o Fernando, com certeza, entusiastas, né, do tema portuário. É uma iniciativa muito bacana para fomentar esse setor que é tão importante, né, para o mundo e para o nosso país, né? Eu destacaria alguns aspectos que eu entendo que são grandes oportunidades e tendências aí, bastante atuais do setor portuário. O primeiro deles, eu diria que, sem sombra de dúvida, é a sustentabilidade, né? O tema ESG ele tá muito atual e, nesse sentido, o setor portuário brasileiro está diante de uma grande janela de oportunidade, tendo em vista todas as possibilidades de mudança de matriz energética que a gente tem aqui no Brasil. A gente tem muita água, tem muito vento, então essa transição energética é uma tendência e nós precisamos capturar isso. Nessa mesma linha, todo o processo de descarbonização, que é muito forte, está sendo muito forte na mineração, e a gente tem que ter esse mesmo olhar para portos, assim como para a navegação, onde a gente já tem exemplos, né, de iniciativas com o objetivo de reduzir essa emissão de CO2, como os navios grandes graneleiros que têm a propulsão auxiliada por velas rotativas. Isso é uma realidade, né? Não podemos deixar de falar de toda a questão de automação e digitalização, que já é uma realidade. Para você ter ideia, tenho 23 anos de Vale, vou fazer 24. Quando eu entrei em 2001, todos os equipamentos
que nós operávamos na Vale, na época eram equipamentos onde a operação era embarcado, ou seja, eu tinha lá um carregador de navios, eu tinha uma recuperadora que tinha um operador que recuperava na cabine da máquina. O tempo foi passando, né, a tecnologia veio chegando e hoje nós temos 36 equipamentos entre viradores de vagões, empilhadeiras, recuperadoras, carregadores de navios e nenhum deles é operado hoje na cabine. Na verdade, alguns deles nem cabine tem mais, né? Então, existe um centro de controle onde todos são operados remotamente. Tudo isso, toda essa automatização, ela já chegou para ficar, é uma tendência. Eu enxergo que o setor portuário precisa evoluir, né, nesse sentido, assim como a digitalização. Então, todo o sistema de dados, essa coleta e análise de dados online, também é uma tendência. A gente tem se beneficiado disso, mas isso não é uma realidade ainda no setor portuário. E, por fim, eu traria aqui toda a integração da cadeia logística, porque nós ainda precisamos evoluir muito na nossa matriz de infraestrutura. O Fernando certamente é mestre nisso daí. A integração de diferentes modais para que a gente consiga, de um lado, ser mais eficiente e, de outro, reduzir custos, na medida em que a gente consiga utilizar diferentes modais para exportar todo o nosso, né, todos os nossos produtos. Então, eu destacaria esses temas como temas assim, relevantes, né, e de tendência para que o nosso setor portuário evolua daqui para frente. Perfeito, Walter. Fernando, você gostaria de complementar essa discussão, né? A gente tem aqui aspectos, então, de descarbonização, automação, dados, a integração logística, né? Tem, além desses pontos, tem mais elementos que você julga ser relevante para a gente sempre manter no radar aqui para buscar um novo patamar para os portos? Bom, na verdade não dá para fugir muito dos temas que já foram citados aí pelo Walter, que eu gostaria, na verdade, de acrescentar. Porque, no fundo, nós temos esse processo que se fala muito de transição energética, ele é uma grande busca por maior eficiência energética. O aspecto principal é esse, é a gente ser cada vez mais eficiente com o uso dos recursos naturais e os recursos disponíveis. A questão da transição energética, que investe muito na questão da descarbonização, é um processo de busca da sustentabilidade, mas busca da eficiência do uso dos recursos naturais disponíveis. Então, esse é um dos aspectos muito importantes. Outro que o Walter também citou, e que a Vale já é absolutamente focada nesse tema, porque a base da sua eficiência é a utilização da multimodalidade como elemento de competitividade, com o uso da espetacular ferrovia que nós temos conectando aqui o Porto à Mina e todo o sistema de conectividade que integra desde a mina no Pará até a expedição e entrega do produto aos seus clientes. No fundo, essa integração de cadeias logísticas, ela precisa se tornar mais eficiente, utilizando multimodalidade, não só em setores que já tenham isso como um paradigma principal, um elemento principal, como é o caso da mineração, mas em todos os demais setores de logística. Então, eu acho que a multimodalidade e maior integração das cadeias logísticas, elas vêm como elementos aí principais de aumento de competitividade. E é claro que para que você possa fazer isso com maior eficiência, com maior eficiência energética, a utilização de tecnologias. A tecnologia está cada vez mais presente no dia a dia de todos nós, que vão desde as coisas mais simples no nosso dia a dia, de utilizar recursos para poder simplificar um processo de edição, até recursos mais complexos, como o Walter acabou de citar, que não é só na mineração, mas hoje em dia você vê a operação de terminais portuários feitas praticamente todas em ambientes remotos, onde você reduz o risco
ao qual as pessoas poderiam ser colocadas pelo fato de estar operando no campo com um equipamento pesado. Então, tudo isso faz com que a tecnologia se incorpore cada vez mais como um elemento de segurança, de qualidade de vida, de melhoria de produtividade, porque a partir do momento que você melhora a condição de trabalho do operador, você está melhorando as condições de aumento de produtividade. Então, eu acho que a gente está muito... não tem muito como fugir dos temas que o Walter começou a citar. E uma coisa importante também é que em setores em que não havia ainda uma grande verticalização, ela começa a aparecer cada vez mais forte, assim como a gente já tem aí no setor da mineração, essa verticalização. O agronegócio passa por um momento também de muita verticalização, empresas procurando ter a sua infraestrutura, os seus terminais, para poder ter um domínio mais pleno de toda a economicidade da cadeia. E esse é um grande desafio no Brasil. O nosso agronegócio tem, assim como a mineração já conseguiu vencer esse grande desafio de trazer o produto de um ponto central do país e trazer o minério da mina até o porto. O agronegócio brasileiro tem um desafio muito maior, porque tem uma multiplicidade de produtos grande e que precisam de ser tratados de forma muito mais eficiente, fazendo a integração maior dessa cadeia logística para que a gente possa evoluir para que a grande eficiência que nós já temos da porteira para dentro, ela também passe a existir da porteira para fora, melhorando nossa competitividade no mercado internacional. E quando eu sempre digo isso, significa deixar mais dinheiro na mão do nosso produtor, porque os preços de referência são preços internacionais. Então, na medida em que nós conseguimos fazer uma cadeia logística mais econômica, esse dinheiro acaba ficando no Brasil e acaba ficando na mão do nosso produtor. Perfeito. Fernando, quando a gente olha todo esse contexto de competitividade, geração de receita, agregação de valor, né? A gente é um país ainda muito baseado em commodities também, né? A gente vem observando dentro desse contexto também de transição energética, economia verde, o potencial que a gente tem aqui, né? Dentro do nosso país para a gente poder liderar toda essa nova ordem mundial, né? Vamos chamar assim, né? É bem interessante todos esses pontos e a gente traz aqui agora uma provocação, né? Entendendo tudo que vem acontecendo fora, né? A gente tem portos aí que são destaques nessa linha de digitalização, automação, e tem um caso específico aqui que Walter compartilhou com a gente da Vale, né? E a gente tem o cenário Brasil, né? Então, quando a gente olha para o nosso país e a gente olha mundo afora, o que a gente tem assim de inspirações? Vamos focar um pouquinho aqui nessa parte de automação, nessa parte de digitalização, que vale a pena a gente destacar para os nossos ouvintes, né? O que a gente precisa de investir mais, o que a gente tem de boas práticas que com certeza vão fazer a diferença aqui para o contexto Brasil. Bom, eu começaria destacando, trazer exemplos, inclusive, locais, né? Não resta dúvida que esse é um tema que chegou para ficar, não tem retorno. Eu destacaria primeiro, né, o aspecto de toda a gestão de dados, de Big Data, que é algo com o qual nós já estamos colhendo os louros. Eu destaco, por exemplo, um exemplo na mineração, um dos grandes ofensores de embarque de minério é a umidade. E a gente sabe que em São Luís, por exemplo, chove bastante, né? E a chuva é um ofensor para os embarques de minério. E há algum tempo atrás nós precisávamos parar as operações, recolher uma amostra, levar essa amostra
para fazer uma análise para saber a umidade do produto. Hoje a gente já tem, isso levava um tempo para ter o resultado. Hoje, com todo o sistema de gestão de dados, eu já tenho a análise desse minério online horário, então não preciso mais esperar, né? Então toda essa questão de análise, de coleta e análise de dados, a gente já tem louro, já está colhendo os louros dessa nova tecnologia, porque hoje eu tenho um resultado direto e isso agiliza muito a nossa tomada de decisão, né? A gente já comentou também da automação de equipamentos, né? Então isso é uma realidade que chegou para ficar. Tem os equipamentos de Ponta da Madeira, mas eu trago também equipamentos da mineração. A Vale já tem na minha de Carajás hoje 28 caminhões fora de estrada operados remotamente, né? Então a gente vê aqueles caminhões do tamanho do mundo rodando sozinho numa mina, né? Isso é uma realidade que às vezes a gente, quem está de fora, nem acredita, né? Mas já é um fato, né? Assim como todos os equipamentos portuários aqui de Ponta da Madeira. Eu trago um outro exemplo, né? Que também é um exemplo local, né? Hoje em Ponta da Madeira a gente tem 2 grandes centros que são centros de monitoramento. Isso acontece através de sistemas e softwares que fazem o monitoramento, seja de ativos. Então, antigamente, para um técnico ir coletar uma vibração de um motor, ele tinha que ir lá fisicamente com equipamento e fazer essa coleta da análise. Hoje eu tenho um centro de monitoramento de ativos, onde nós temos sensores em todos esses equipamentos e essa informação já chega no centro de monitoramento sem a necessidade do técnico ter que ir em campo coletar essa informação. E um outro exemplo também é um monitoramento de todos os recursos que nós temos. Então, eu tenho hoje um centro de monitoramento do recurso, onde eu conheço online onde estão todos os equipamentos auxiliares da operação portuária. Por exemplo, guindastes, caminhões MUN, que antigamente eu precisava pegar um carro e me dirigir para saber onde é que estava, por exemplo, aquele guindaste. Hoje não. Hoje eu tenho uma grande tela e sei a movimentação de todos eles, se ele está operando, se ele está parado. Isso traz uma redução de custo, uma agilidade na tomada de decisão. Se alguém quiser nos enganar, por exemplo, não, aqui eu estou parado, eu sei que ele está operando, ou o contrário, sei onde ele está. Então, isso são realidades que já chegaram. E todas elas nos trazem, como o próprio Fernando já comentou, né? A gente traz melhor segurança, melhor eficiência, porque eu não tenho mais perda de tempo, e com isso a gente tem a redução de custos. Agora, não resta dúvida que essa não é uma realidade ainda no setor portuário, né? De uma forma assim muito forte. A gente precisa investir, obviamente, em tecnologia, precisa investir em infraestrutura, precisa investir na capacitação de toda essa mão de obra para conhecer essas novas tecnologias e poder trabalhar com elas. Para isso, eu destaco que é muito importante o fomento à inovação, porque tudo isso é inovação que está chegando, né? Além, é claro, de investimentos não só do poder público, mas também da iniciativa privada, que é fundamental para que a gente consiga alavancar toda essa temática de digitalização, de automação, que é uma realidade. Quem não se adequar vai terminar ficando menos competitivo e ficando para trás, não resta dúvida. É interessante, né, Walter? E quando a gente olha para todo o ecossistema, a gente não precisa de fazer tudo sozinho, né? Tem muito conhecimento para além dos muros das nossas empresas. Quando você falou um pouquinho aqui do desafio da umidade do minério de ferro, né? A gente já vivenciou desafios similares dentro de outro hub de inovação que chama Mine Hub, que demonstrou a capacidade que a gente tem de desenvolver soluções em parceria com o ecossistema. E, inclusive, uma das soluções foi um projeto que foi até premiado agora na última edição da Expo Zibram, uma parceria da Vale com a LLK, que é uma startup, que permite fazer a análise de minério em tempo real na correia transportadora. E além disso, né, identificar, por exemplo, os potenciais rasgos, né, na correia que gera vou chamar um ganho via perda evitada, né? Imagina uma parada de produção dessa ou o dispêndio de tempo que você tem para retirar o minério, fazer a análise e depois a produção continua, né? Ela não para. Então, depois você tem um resultado depois que o evento já aconteceu, né? Perfeito. Então, a gente tem aí muitos ganhos potenciais e essas parcerias com
universidades, com startups, vem ajudando as grandes corporações como a Vale a chegar a um novo patamar aí também de competitividade. Bem interessante esse caso, me veio à cabeça, né? Está bem recente essa premiação, então parabenizando aí todos os envolvidos, também foi um projeto bem interessante. Fernando, dentro desse contexto aí de aplicação de tecnologias emergentes, né, de automação, a gente vem observando que, na verdade, não é uma tecnologia em si, né? Não é só um IoT, não é só um Big Data, não é só um blockchain, é uma convergência de várias tecnologias que permite a gente ter essas novas aplicações, né, esse ganho de competitividade, né? E trazendo um pouquinho da sua experiência, né, dentro do setor portuário, de forma complementar ao que o Walter nos disse aqui, como que você enxerga toda essa convergência tecnológica, todas essas oportunidades aí para o contexto, né, dos portos? Bom, eu vejo que nós temos realmente muito a avançar ainda, mas tem muitas coisas que já estão acontecendo e que começam a trazer transformações e tornar o nosso comércio internacional mais eficiente. Um aspecto muito importante, e a gente tem que levar isso em consideração, é que um país, quando se insere no comércio internacional, ele precisa ter a capacidade de fazer as trocas com muito mais eficiência, não só no processo de exportação dos seus produtos para o mercado internacional, mas também no processo de importação. E, nesse sentido, eu vejo algumas iniciativas muito importantes, inclusive do governo federal, que estão acontecendo agora através do Portal Único do Comércio Exterior. A gente tem tido uma evolução muito importante nesse sentido. Agora mesmo está em processo de implantação um novo processo de importação. Isso vai fazer com que a gente tenha uma possibilidade de ter toda a liberação de cargas de forma muito mais eficiente, mais rápida, que a liberação da carga comece quando o navio já estiver navegando, não precisa chegar para dar a presença de carga. Então, tudo isso vai trazer muito mais eficiência nas nossas trocas comerciais. Outro grande desafio, eu acho que, como eu mencionei, ela está muito ligada também à nossa cadeia industrial, que precisa cada vez mais se integrar aos portos de forma eficiente, e também à nossa cadeia do agronegócio, porque a gente precisa lidar com diversos fornecedores diferentes, diversos produtores diferentes, que precisam cada vez mais estar integrados em um único processo e um processo que tenha um conjunto de informações gerenciado de forma adequada para que você possa ter o gerenciamento dos estoques e o gerenciamento das filas nos portos de forma muito mais eficiente. Eu quero citar que no passado, inclusive, tem coisas que já evoluíram muito. No passado, inclusive, nós tínhamos, vocês devem se lembrar, que se falava em fila na época da safra, que ficava, por exemplo, no Porto de Paranaguá, que ia de Curitiba até Paranaguá. Isso já deixou de ser uma realidade há muitos anos, e aí eu quero até citar, aqui em São Luís a gente tem um gerenciamento dessas filas de forma muito eficiente, que foi a chegada dos pátios de triagem, que passam a ser muito mais do que um pátio de triagem, sim um pátio de serviços aos caminhoneiros e aos usuários de forma geral, ordenando as filas, trazendo, inclusive, dignidade. Eu quero citar que aqui em São Luís nós temos o posto Valem, que faz um belíssimo trabalho de forma muito integrada, com um sistema de controle integrado ao porto, onde você faz todo um ordenamento, desde a saída do motorista lá da fazenda até a chegada para a descarga dentro do terminal. Tudo isso está em um único processo de agendamento, e isso é uma evolução importante que faz com que você tenha maior previsibilidade. Acho que ainda temos muito a evoluir na questão do domínio de todo o conjunto de informações dessa cadeia, para que a gente possa tornar esse fluxo tão eficiente quanto é o fluxo
de um processo integrado com o que a Vale tem, que a gente possa ter uma integração mais fluida em toda essa cadeia para que a gente possa reduzir os custos com a logística e, repito, com isso deixar mais dinheiro aqui no Brasil, deixar mais dinheiro na mão do produtor brasileiro. Muito bom, Fernando. Eu estava até estudando os materiais prévios, né? E uma informação é que antigamente cerca de 6 dias de espera nos navios, né? Para poder fazer as operações nos portos, né? Hoje, só por curiosidade, a gente consegue ter um tempo médio de espera ou está quase just in time isso? Isso é um pouco sazonal, né? Na verdade, a gente tem períodos onde o navio basicamente ele chega, ele atraca direto, ou ele fica esperando ali 2 a 3 dias em média, né? Dependendo de como é que está o estoque no porto, né? Mas não resta dúvida que situações como essa que o Fernando trouxe, ele trouxe exemplo dos caminhões, né? Eu me lembro disso, isso acabou, né, Fernando? Não tem mais, né? Que bacana, isso é uma evolução, né? E a tecnologia está junto disso, né, Fernando? Certamente, né? A tecnologia está junto disso e na fila de navios também não é diferente, né? Aliás, não é nem rentável encher de navio, ficar um monte de navio aqui que fica embelezando a vista da cidade, né? Mas isso é um desperdício de recurso parado, né? O ideal é que ele chegue e respeite a fila, óbvio, né? Nem todo mundo vai chegar e atracar direto, mas fique o mínimo de tempo possível. Mas a gente não tem mais aquela fila de 20, 30 navios aguardando, né? Não chega a ser just in time, mas é uma fila hoje que é muito mais regulada, né? Muito bom. O Fernando, falando um pouquinho de questões de infraestrutura, de regulamentação, quais são os principais desafios que a gente vivencia hoje aqui no nosso país? Eu vejo que nós temos, na questão de infraestrutura, um desafio gigantesco na questão do tempo entre a decisão de investir e a efetiva implementação do investimento. E isso acontece em todas as áreas de infraestrutura. Claro que infraestrutura, como ela sempre traz impactos importantes, os projetos têm que ser discutidos, têm que ser analisados, e tem as questões ambientais que têm que ser levadas de forma muito relevante em todo e qualquer planejamento de investimento, mas acho que nosso desafio é reduzir o tempo entre a decisão de investir em virtude da necessidade de infraestrutura e a efetiva implantação. Eu quero citar, no nosso setor portuário, nós temos diversos terminais que às vezes passam 2 anos, às vezes até mais, em um processo de pedido de autorização para ampliar seus terminais, aumentar a infraestrutura disponível para tornar mais eficiente. E esse é um dos gargalos que nós temos hoje, que, diferentemente de países como a China, que acabaram tomando a decisão de investir em infraestrutura, muitas vezes de forma mais rápida e mais célere e até na frente da demanda, nós estamos sempre a reboque da pressão de demanda, o que provoca ainda algumas filas em diversos portos. Quer dizer, o demurrage ainda é um custo alto para o produtor brasileiro. Você tem aqui, por exemplo, no Porto de Itaqui, você tem às vezes 20 dias de espera para atracação de um navio de fertilizantes, e já melhorou a infraestrutura, já temos um processo de desembarque mais fluido, mas investimento em mais berços, investimento em mais equipamentos de desembarque e de movimentação das cargas são desafios importantes, mas muitos deles acabam ficando travados ou acabam sendo postergados pelo processo complexo de aprovação das licenças, que vão desde a aprovação da licença ambiental, passando pelas licenças locais, até a aprovação, no caso dos portos, pela ANTAQ e pelo Ministério dos Portos e Aviação Civil.
Perfeito. Então, todo esse contexto, vamos chamar assim, o ambiente, né? Ele gera alguns entraves naturais e a gente acaba sendo sempre muito reativo, né? Nessa parte de investimento, especialmente em infraestrutura, né? E aumento aí da capacidade instalada, né? A gente observa também que existe, né, dentro desse cenário de infraestrutura, vamos chamar aqui os portos que não ficam na parte continental, né, que são os portos secos, fazendo uma avaliação, né, da importância desses portos secos para a nossa economia como um todo, né, para a parte logística como um todo. O que a gente pode estar falando aqui para os nossos ouvintes, Fernanda? Na verdade, Walter, uma coisa que eu acho importante, eu acho que a gente tem que separar, Porto Seco, na verdade, ele é um elemento fiscal, é considerado um elemento fiscal, muito mais do que os portos secos. Eu acho que nós temos que focar na melhoria da eficiência e da conectividade dos nossos sistemas logísticos. Nós temos que ter uma eficiência maior na implantação de pátios multimodais. E nesses pátios multimodais, quando se implantam pátios multimodais nas ferrovias, nós já temos um ganho de escala gigantesco. Você vai observar que, por exemplo, no setor de fertilizantes, nós temos operações que vão do Porto do Itaqui, dentro dos diversos pátios multimodais aí da Ferrovia Norte e Sul, abastecer de forma muito mais eficiente o mercado, porque o produto ele vai seguir pela ferrovia e vai ser entregue diretamente ao cliente lá, muito mais próximo da região produtora. Então, muito mais do que um porto seco, que o porto seco é o que? Uma estação alfandegada no interior. Nós precisamos cada vez mais ampliar a eficiência nesses nossos nós logísticos, não só para recepcionar o grão em qualquer um desses pátios do interior e poder trazê-los pela ferrovia de forma muito mais eficiente, aí com mais eficiência energética, portanto, de forma mais econômica, mas também nós precisamos que o processo de interiorização, como já acontece na cadeia dos combustíveis, como está acontecendo na cadeia aí dos fertilizantes, ele tenha muito mais alternativas de pátios ferroviários e eficientes no interior do país. O que a gente vê, por exemplo, na Europa, é que existe uma interconectividade muito grande, não só entre rodovias e ferrovias, mas também com as hidrovias, e esse é um desafio brasileiro. O Brasil tem uma hidrografia espetacular, no entanto, nós temos pouquíssimas hidrovias. Nós temos muitos rios navegáveis e temos muitos rios com um potencial navegável importante, mas que não são utilizados por falta de investimento em infraestrutura. Eu quero apenas dissociar o que é uma hidrovia do que é uma via naturalmente navegável. Uma via naturalmente navegável é um rio que tem a possibilidade de receber navios e ter o fluxo dos navios, como é o rio Amazonas. Mas uma hidrovia é o que a gente tem, por exemplo, no rio Tietê, onde foram realizadas obras e intervenções, é o que a gente tem no rio Mississippi, nos Estados Unidos, que é o grande ponto de escoamento do agronegócio americano, é o que a gente tem na Europa, com a integração, inclusive de bacias hidrográficas, através de canais, para poder permitir uma maior eficiência energética e, com isso, você otimizar os fluxos e fazê-los com maior eficiência. Agora, a interiorização de pontos logísticos, de nós logísticos multimodais, precisa ser mais incentivada e precisa avançar com maior velocidade. Repito, o Porto Seco ele é
é uma característica fiscal, de você poder, por exemplo, importar uma mercadoria e fazer o desembaraço aduaneiro, você fazer importação por Santos e você poder fazer o desembaraço aduaneiro lá em Anápolis. Isso já ocorre hoje. Isso são os portos secos, mas, pelo contrário, a gente precisa de muito mais eficiência nos nossos nós logísticos para tirar partido da multimodalidade e permitir que as cargas cheguem de forma mais eficiente ou saiam de forma mais eficiente de cada um dos pontos no interior do Brasil. O Brasil é um país gigantesco, é um país continental e que precisa investir cada vez mais nessa integração multimodal para que nós possamos superar os nossos desafios de transporte, desafios logísticos. Verdade. Perfeito. Walter, gostaria de complementar, talvez trazendo um pouco do contexto da Vale nessa visão de multimodais? Eu concordo plenamente com o que o Fernando trouxe, né? É óbvio que os portos secos eles são grandes centros de distribuição, digamos assim, né? Onde a gente consegue ter uma redução no tempo de transporte, consegue eventualmente fazer uma melhoria na gestão de estoques, entregar mais rápido um determinado tipo de produto. Adicionalmente, os exemplos daqui de dentro que o Fernando trouxe, a Vale tem um grande centro de distribuição na Malásia, né? Então isso faz com que não é um porto seco, mas é um centro de distribuição que tem um papel semelhante, né? E faz com que determinados produtos tenham um tempo de transporte menor até chegar ao cliente. Mas eu concordo plenamente com o Fernando que o grande X da questão é melhorar essa integração entre os modais e melhorar a eficiência de toda essa cadeia logística. O Fernando trouxe um exemplo muito interessante, eu vou só complementar com alguns números. A gente tem a nossa cadeia logística, que é muito baseada ainda em rodovias, né? É um país que não tem grandes ferrovias, enquanto que 80% das exportações do nosso país passam pelos portos, né? Então, a gente precisa entender isso e ver isso como uma grande oportunidade. Mas essa integração entre todos esses modais é fundamental. O Fernando trouxe exemplo das vias navegáveis, das hidrovias. O Brasil tem 64 mil quilômetros de vias navegáveis e só utiliza 20 mil com transporte de cargas e passageiros, né? E é o que o Fernando trouxe. Nem todas as vias navegáveis são hidrovias, como ele muito bem colocou, né? Precisa de sinalização, precisa de balizamento, né? E isso é investimento em infraestrutura, que o Fernando também trouxe, né? Para que a gente utilize todos esses modais e tenha a cadeia logística eficiente em todos os seus pontos, com vários elementos de conexão que faz com que a gente tenha uma fluidez melhor, né, de toda essa cadeia, entregando o produto em tempos mais ágeis. Muito bom, Walter. Olhando para algumas tendências que existem no mercado, né, muito se fala, por exemplo, em conceito de cidades inteligentes, né, cidades conectadas, carros conectados. E quando a gente fala do setor portuário, também existe esse conceito, né, de portos inteligentes. Vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que seria um porto inteligente. Hoje nós temos os famosos portos inteligentes, né? São portos que já adotaram todas essas medidas de modernização. Então, nós destacamos aqui toda a questão de tecnologia, com a integração de vários sistemas que tem plataforma, que já conseguem integrar e, com isso, ganhar velocidade entre comunicação de sistemas diferentes. A gente já ouviu falar aí no Porto Sem Papel, né? Tudo integrado com sistemas diferentes. Óbvio que nós temos algumas ainda barreiras tecnológicas para que isso se torne a realidade, mas a gente já conhece, e fora do Brasil tem muitos terminais que já estão muito mais modernos, não por acaso eles são muito mais eficientes. O Porto de Roterdã, o Porto de Singapura, né? Onde houve investimento em tecnologia e infraestrutura por parte, né, daquele país muito maior, infelizmente, que no nosso, né? Hoje, a gente pode dizer, nos últimos 20 anos, o Brasil investiu 2% do PIB em infraestrutura.
Quando a gente afundila um pouco mais e vai para a infraestrutura, especificamente de transporte, é menos de 1%, enquanto esses países de fora investiram de 4% a 5% ao ano. Então, isso faz diferença, né? Faz com que eles estejam muito mais à frente do que nós estamos. Agora, é importante nós trazermos o fomento à inovação e para que, junto com as tecnologias, os portos se transformem nesses portos inteligentes para que a gente ganhe eficiência e reduza fundamentalmente custos, que também é um dos grandes objetivos dessa tecnologia ter chegado, né? Isso é bem interessante quando a gente olha as múltiplas possibilidades da evolução da tecnologia, né? Desde um simples papel, por exemplo, num gate ali para pegar os dados de entrada, né? Até automatizações mais complexas dentro da operação. Então, a gente consegue ter ganhos em várias etapas, vários processos. E lembrando também que, para além do desafio tecnológico, existe um desafio, vou trazer aqui talvez um aspecto das pessoas, né? Um desafio cultural de adoção também dessas tecnologias, de preparo, né? Para poder assimilar todo o potencial que essas tecnologias nos permitem, né? Você tocou num aspecto crucial, né? Eu percebo isso claramente, é uma realidade. Há 20 anos atrás, nós contratamos um operador que basicamente, né, era alguém que ia operar aquela máquina, ele ficava, né, ali naquela cabine focado naquele trabalho. E hoje, em função de todo esse automatismo, e em função de toda essa análise dos dados que estão disponíveis através de toda essa coleta de dados, o perfil do profissional ele vem mudando, né? Então, hoje é muito mais uma pessoa que está ali monitorando várias informações e tem que ter uma agilidade na tomada de decisão do que vai fazer com tudo aquilo que chega. Então, não é mais um simples operador, né? Operando unicamente um trabalho ali, né? Mais operacional, né? Hoje é um tomador de decisão. E outro aspecto muito importante, né? Antes ele estava ali sozinho operando um equipamento. Hoje ele tem várias telas onde ele pode operar vários equipamentos simultaneamente. Então, isso aumenta muito mais a necessidade, né, de um perfil diferente para essas pessoas que hoje chegam, que a gente precisa contratar para o setor portuário, né? Porque com essa realidade dos portos inteligentes, com a digitalização, com a automação, é muito mais uma análise e tomada de decisão rápida em função daquilo que ele, né, com que ele tem na frente operando. E hoje é uma realidade. Hoje são 2, 3 equipamentos simultâneos, né? E às vezes, por exemplo, quando a gente fala de porto, você pode estar operando pias diferentes, com produtos diferentes, que envolvem equipamentos diferentes, né? E que em determinado momento você tem que tomar uma decisão rápida, né, em função do que está acontecendo, e isso exige uma habilidade diferente do que era requerido há 20 anos atrás. Muito bom, a gente precisa se adequar a esse novo contexto, né? E a formação de pessoas, com certeza, é um fator diferencial para que as empresas se tornem cada vez mais competitivas e absorvam todo o potencial, né, dessa evolução. A gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo, Fernando, e eu gostaria de pedir aqui uma mensagem final para os nossos ouvintes, né? Pensando no futuro que você enxerga hoje para o setor portuário aqui no nosso país, para onde que os nossos olhares eles deveriam estar mais atentos, né? O que a gente precisa de fazer para, de fato, dar um próximo salto aí de ganho, né, dentro do setor portuário? Bom, Vinícius, eu acho que essa é uma oportunidade interessante e a gente tem que falar também dos nossos desafios institucionais dentro do setor portuário. Eu acho que a gente evoluiu muito nesses últimos anos. O Walter falou aí sobre o Porto Sem Papel. O Porto Sem Papel, nós começamos a discutir quando eu ainda estava na ANTAQ. Eu saí já em 2012, então já faz tempo que eu saí, mas esse é um tema que cada vez mais permeia as necessidades do mercado, e as nossas dificuldades no processo de implantação dessas melhorias, elas são muito ligadas ao fato de que
os agentes públicos acabam tendo limitações no processo de contratação, no processo de seleção dos melhores fornecedores para o provimento de soluções tecnológicas. Eu quero apenas citar um exemplo que, se lá na Vale o Walter se deparar com um tema relevante, onde ele precisa tomar uma decisão para a contratação de um fornecedor, ele não vai pelo menor preço, ele vai pela melhor solução, a mais adequada e a mais eficiente e a que traga o melhor resultado para a Vale. Infelizmente, isso não é possível no setor público e a gente tem que lidar com um emaranhado de legislação e processos de licitação que nem sempre selecionam o melhor fornecedor, às vezes seleciona um fornecedor que não tem a capacidade de entregar, e aí você tem que, de novo, iniciar aquele processo que é longo, que é demorado. E, então, eu acho que nós temos um grande desafio institucional, ele é muito ligado aos nossos portos públicos, em que é melhorar o arcabouço jurídico que envolve a gestão das autoridades portuárias. Costuma-se criticar muitas vezes as autoridades portuárias, mas o desafio é gigantesco, até porque em uma única operação portuária você tem a intervenção de mais de 20 órgãos públicos que têm que interagir para que nós possamos ter a operação rodando. Você não vai fazer uma operação de importação de fertilizante sem que você tenha o envolvimento da Polícia Federal, da Receita Federal, da Anvisa, da Autoridade Portuária, da Marinha do Brasil. E aí eu estou citando apenas alguns dos intervenientes nesse processo, e cada vez mais a gente precisa ter uma integração dessas atividades, utilizando a tecnologia, mas a gente precisa avançar na melhoria e no aprimoramento do processo público de gestão, porque esse é um desafio brasileiro, que é lidar com as questões que envolvem aí todos os sistemas de controle, e que a gente possa trazer mais eficiência de forma mais célere, inclusive, como eu já mencionei anteriormente, na aprovação de projetos para tornar mais rápido o processo de implantação de infraestrutura, mas obedecendo aí a nossa legislação, que precisa de aprimoramento para que a gente possa superar esses desafios e cada vez mais estar mais aptos a concorrer de forma eficiente no mercado internacional. Muito bom, Fernando. Eu vou aproveitar até a deixa, né, quando a gente fala de regulamentação. A gente teve um avanço que foi bem interessante em relação à compra pública de solução inovadora, por meio do marco legal das startups, né? Então, hoje a gente observa já ainda de forma tímida, mas alguns órgãos públicos conseguindo fazer um processo de contratação de uma solução inovadora num fluxo de licitação que ele é baseado no lançamento do desafio. Eu não quero contratar, por exemplo, uma empresa que vai me fornecer uma caneta, mas eu tenho uma dificuldade aqui, por exemplo, de fazer assinaturas, eu preciso de algum instrumento, né? Então você apresenta o desafio e aí você seleciona os proponentes, não comparando fornecedor de caneta A com caneta B e tomando uma decisão única exclusivamente pelo preço. Isso é algo que eu vejo que deve ser cada vez mais fomentado, né? A gente faz um recorte aqui para o setor portuário, mas pensando em órgãos públicos como um todo, né? Uma oportunidade bem interessante da gente descobrir e fomentar novos parceiros que vão nos ajudar a inovar de uma forma eficiente. E é claro que esse é só um primeiro passo, né? Porque depois que você faz essa contratação, você valida um projeto, faz uma prova de conceito, um projeto piloto, só que não para por ali, né? Para gerar impacto, você tem que dar escala num ponto 2. Então, o desafio ele continua existindo. Eu vejo que as coisas estão caminhando para a gente poder incorporar a inovação de uma forma um pouco diferente, né? Dentro dos órgãos públicos, mas tem muita coisa ainda que a gente precisa estar aprimorando. Muito obrigado, Fernando. Vou passar aqui para o Walter agora para a gente trazer uma perspectiva sobre... Obrigado. Trazer uma perspectiva, assim, a visão do Walter sobre o futuro aí do setor portuário no nosso país.
Bom, Vinícius, eu complementaria ao que o Fernando já trouxe, né? Eu vejo alguns aspectos importantes, olhando um pouco para frente, né, nesse nosso setor portuário. O primeiro deles é o constante crescimento do comércio internacional. A gente pode citar, por exemplo, os minerais e o agronegócio, que o Fernando também trouxe, está em franca expansão. Então, estamos diante de uma grande janela de oportunidade, olhando para frente, né, que a gente precisa capturar. Né? A gente precisa estar preparado para navegar nesses mares que estão aí, né, abertos para a gente. Obviamente que tem toda a questão que não vai ficar de fora, a questão de sustentabilidade que nós já falamos, a questão da mudança da matriz energética. Eu concordo com você quando você trouxe esses exemplos de inovação. Nós precisamos fomentar a inovação, mas não isoladamente, junto com o poder público e junto com a iniciativa privada, na medida em que a gente pode criar centros de inovação que estudem e que tragam soluções para os problemas que hoje a gente tem. Eu vejo isso como um aspecto em que a gente precisa investir para que a gente lá na frente isso traga soluções aplicáveis ao setor portuário. E por fim, eu também destacaria a importante necessidade da gente evoluir na regulamentação e na diminuição da burocracia, né, que a gente ainda tem no nosso setor. Isso trava muitas coisas. O Fernando trouxe, né, o tempo de tomada de decisão, né, do início ao fim, aí desde que eu decido implantar um projeto até isso acontecer, isso demora bastante. A gente pode também trazer o exemplo, né, a demora que existe entre importação e exportação. São muitas leis que às vezes mudam, tem muitos tributos, então isso é um aspecto em que a gente precisa investir para que, de fato, o setor portuário brasileiro consiga evoluir. E, por fim, eu não posso deixar de destacar a importância da iniciativa privada, através de parceria público-privada, junto com o poder público. Né? A gente tem exemplos onde a iniciativa privada entra, começa a alavancar. A gente tem aqui no Brasil, por exemplo, Porto de Vitória, que foi entregue recentemente à iniciativa privada e já está mostrando evoluções, e essa parceria, né, do poder público com o poder privado certamente vai alavancar o potencial portuário brasileiro, que é muito grande e precisa ser cada vez mais incentivado. Perfeito, Walter. Gostaria de agradecer também a sua participação, falando um pouquinho da nossa missão enquanto Porto Hub, né? A gente olha para o nosso dia a dia, para a nossa operação, e a gente identifica várias oportunidades de melhoria, vários desafios, e a gente tende a trazer um olhar compartilhado, porque muitos desafios, eventualmente, que você possui na Vale, outras empresas possuem, alguns desafios são semelhantes e um vai para um lado A, o outro vai para o lado B, enquanto a gente poderia convergir e otimizar esse processo, né, de desenvolvimento de inovação, de novas soluções. Então a gente tem essa missão, tanto de resolver os desafios do presente de uma forma mais otimizada, de uma forma mais convergente, colocando várias mentes ali na mesa, né, para debater assuntos e dores que são comuns, né, quanto também olhar para o futuro, né, e a gente tentar capturar isso de uma forma mais assertiva. Então a nossa missão, né, dentro do Porto Hub vai ser apoiar os nossos parceiros, né, os nossos mantenedores na implementação da inovação de uma forma cada vez mais estratégica. Então, para quem está nos assistindo, né, a gente tem as redes sociais do Porto Hub, a gente tem o PortoCast sendo divulgado, são vários episódios, muitos assuntos interessantes que a gente está abordando, né? Então fica aqui o meu convite para que todos tenham acesso a essas informações, que participem daquilo que a gente vem promovendo, né, dentro da nossa agenda. E eu costumo fechar os nossos podcasts aqui falando que conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Então, agradecendo imensamente você, Walter, agradecendo também o Fernando pelo tempo, pela dedicação. Eu tenho certeza que a gente ainda vai se esbarrar em muitos outros momentos aqui dentro dessa nossa jornada do Porto Hub, né, do PortoCast. E eu gostaria aqui imensamente de deixar aqui meus abraços também e agradecer a todos que nos escutaram, né, até o final. A gente sabe aqui que uma horinha
para a gente passa rápido, né? E espero que para os nossos ouvintes também eles tenham gostado bastante do assunto. Desejo aí para vocês um ótimo dia. Meu muito obrigado e até breve. Obrigado, Vinícius. Foi um prazer estar aqui com vocês, junto com o Fernando, né, que é uma grande autoridade no tema portuário, e estamos sempre à disposição para fomentar esse tema que é tão relevante para o nosso país, né? Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, Walter. Quero agradecer também, Vinícius, muito obrigado pelo convite. É um prazer compartilhar essas discussões aqui com o Walter, que é um excelente técnico e representa uma das grandes empresas brasileiras, da qual todos nós brasileiros temos que nos orgulhar. E nós gostaríamos realmente de registrar o nosso agradecimento. Eu hoje tenho trabalhado muito aqui na nossa empresa, na Modal Consult, que participou do desenvolvimento do projeto que culminou com a privatização da Codesa. Estamos agora envolvidos em projetos também que são, além dos projetos do nosso dia a dia, projetos que são desafio, como a implantação da hidrovia do Rio Paraguai, que eu acho que é fundamental para que a gente possa aumentar a nossa multimodalidade. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigado, Fernando. Um grande abraço. Pessoal, é isso aí. Chegamos ao final do nosso episódio. Espero que todos vocês tenham gostado bastante da discussão. Meu grande abraço a todos. Muito obrigado.